Você já parou para pensar que alguns dos objetos mais comuns que usamos no nosso dia a dia só existem porque foram inventados por acidente? Pois é, hoje eu vou contar a história de alguns desses inventos inesperados que acabaram mudando o mundo. E tem umas surpresas aqui que você nem imagina. Já deixa seu like, se inscreve no canal e bora descobrir juntos essas histórias inacreditáveis. Vamos começar com uma delícia que todo mundo ama, a batata frita. Sabia que ela foi inventada por acidente? A história vem lá de 1853, quando um chefe chamado George Crumb, em Nova York, estava irritado com um cliente que reclamava que as batatas estavam grossas demais. Então, Crumb cortou as batatas extremamente finas, fritou até ficarem crocantes e, por acidente, criou o que conhecemos hoje como batata frita. E olha que ironia, o cliente adorou e essa falha culinária virou um dos alimentos mais populares do mundo. Imagina só se ele não tivesse reclamado? O próximo invento é algo que está em quase todas as casas, o micro-ondas. Mas você sabia que ele foi descoberto por acidente? Na década de 1940, Percy Spencer, um engenheiro que trabalhava com radares, notou que a barra de chocolate no bolso dele derreteu enquanto ele testava um magnetron, componente dos radares. Curioso com isso, ele resolveu fazer mais testes. Ele percebeu que as micro-ondas do magnetron eram responsáveis por aquecer os alimentos. E assim, nasceu a ideia do micro-ondas, que revolucionou a maneira como cozinhamos. O mais interessante é que a primeira coisa que Percy cozinhou intencionalmente com micro-ondas foi pipoca. Então, da próxima vez que você preparar um lanchinho no micro-ondas, lembre-se dessa história. Agora, vamos falar de algo que está em todos os escritórios, o post-it. Mas adivinha? Ele foi mais um acidente. Nos anos 70, Spencer Silver, um cientista da 3M, estava tentando desenvolver um super adesivo muito forte, mas acabou criando o oposto, um adesivo fraco e reposicionável. Na época, ninguém sabia muito bem o que fazer com isso. Mas depois, seu colega Art Fry percebeu que esse adesivo seria perfeito para marcar páginas de seu inário, e assim nasceu o post-it, que hoje usamos para tudo. O post-it não foi um sucesso imediato, sabia? Ele só começou a bombar alguns anos depois, quando a 3M fez uma campanha de amostras gratuitas e as pessoas finalmente entenderam o quanto ele era útil. E que tal algo doce agora? O sorvete de casquinha, que é super comum hoje em dia, também foi inventado por acidente. A história aconteceu em 1904, na Feira Mundial de Saint Louis, nos Estados Unidos. Um vendedor de sorvete ficou sem copos para servir a sobremesa e, desesperado, se juntou com um vendedor de waffles da barraca ao lado. Ele enrolou os waffles em forma de cone e serviu o sorvete dentro. E assim, nasceu a casquinha de sorvete que a gente adora hoje em dia. Um belo exemplo de improviso que deu super certo. Antes disso, o sorvete era servido em copos de vidro, que precisavam ser devolvidos. A invenção da casquinha fez o consumo de sorvete explodir pelo mundo. Agora, um acidente que literalmente salvou milhões de vidas, a penicilina. Em 1928, o bacteriologista Alexander Fleming estava pesquisando sobre bactérias quando, por acaso, notou que um fungo contaminou uma de suas placas de Petri e que, onde o fungo estava presente, as bactérias não cresciam. Foi assim que ele descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. O mais impressionante? Se ele tivesse jogado fora aquela placa contaminada, talvez demorássemos muito mais para descobrir os antibióticos. Embora Fleming tenha descoberto a penicilina em 1928, só na década de 1940 ela começou a ser produzida em larga escala e usada para tratar infecções. Imagine como seria o mundo que mudou a maneira como consertamos as coisas, a Super Bonder. Em 1942, o químico Harry Coover estava tentando desenvolver um material para lentes de mira de armas de fogo, mas acabou criando um composto químico que colava tudo imediatamente. E, claro, isso não era o que ele estava procurando. Foi só anos depois que perceberam o potencial dessa cola ultra forte, e assim nasceu a Super Bonder, que hoje é um dos produtos mais vendidos para consertos rápidos. O nome científico desse composto é cianoacrilato, e o mais curioso é que, além de consertos, ele foi até usado em guerras para estancar ferimentos rapidamente no campo de batalha. E aí galera, sabia que esses objetos do dia a dia foram inventados por acidente? É incrível como uma falha ou um desvio no caminho pode acabar mudando o mundo. Deixa nos comentários qual desses objetos te surpreendeu mais.
E claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais curiosidades como essas. Até a próxima!